O BR-104 vem até aqui em uma residência na quadra H38, aqui no conjunto Nova Esperança. A gente vai mostrar agora a história de um garoto de apenas 13 anos, o Christian Matheus. Ele aí que desde pequeno começou a trabalhar com pinturas de desenhos, na verdade. E a gente agora vai conversar com ele, que faz agora da arte a vida dele, né? É isso, não é isso, Matheus? Você desde pequeno aí que começou a trabalhar com desenhos, agora traz pra gente aí pinturas em telas. Explica pra gente como é que foi que aconteceu, como é que você conseguiu aí seguir essa carreira. Bom, primeiramente, bom dia. Eu comecei a desenhar desde pequenininho. No caso, quando eu era da creche, eu gostava muito de desenhar e eu percebia que não era uma coisa só por fazer. Eu gostava muito de pegar no lápis e fazer desenho, folha, pintar com lápis de cor, mas eu lembro que eu comecei bastante a pegar gosto mesmo pela pintura dos meus 9 anos para cá. Aí daí então você contou pra gente que você começou a desenhar. Você foi incentivado por alguém? Teve algum incentivo? Sim, eu fui incentivada pelos meus pais, né? Que sempre me ajudaram sempre nessa questão, me incentivando, comprando material. Meus professores também, meus professores sempre falaram bem das minhas artes e me incentivaram a continuar. E agora você trabalha com pinturas em tela. Você falou pra gente que começou recentemente, também com o apoio dos seus professores que deram uma forcinha, né? Um empurrãozinho. Foi, eu entrei na Jorge Lima, no 6º ano, e tinha um professor de artes que ele gostava dos meus desenhos. Só que eu nunca tinha mostrado para ele as minhas artes, no caso, pinturas. Quando eu mostrei para ele, ele me incentivou, continuou me incentivando a fazer mais pinturas. E hoje eu faço pinturas para encomenda, se alguém pedir, e eu quero levar para a vida. Você começou desde pequeno, mas você é uma profissão que você quer levar para a vida toda. E qual foi o apoio que os seus pais deram para isso? Como eu falei, comprando bastante material, porque é uma coisa que precisa, divulgando, dando apoio e sempre me incentivando, falando que eu desenho bem, me incentivando, comprando as coisas, elogiando. Você também falou pra gente que, na verdade, esse não era o seu sonho inicial, né? Você queria ser veterinário e depois que descobriu que pintar era a sua paixão, né? Quando eu era pequenininho eu gostava bastante de desenhar, mas não era uma coisa que eu queria levar para trabalho. Eu queria ser veterinário porque eu gostava muito de animais e queria cuidar. Mas, como eu falei, depois dos meus 9 me despertou, eu percebi que eu gostava mesmo e eu vou levar para a vida agora. Mas continua a paixão pelos animais? Claro, continua. E seus pais, eles tinham também essa ideia, essa noção que você queria ser veterinário? E eles, como foi a descoberta aí da sua paixão pela pintura? Veterinário eles não sabiam porque eu nunca contei, eu acho. Porque não era uma coisa que eu pensava naquela época, porque eu ainda era muito pequeno. Eu pensava em ser mais porque eu gostava. Mas depois dos meus 9 eu comecei a contar para eles que eu gostava de pintar, que eu queria mesmo trabalhar com isso e eles me incentivaram. Então, em nenhum momento eles... não faça isso, não. Nenhum momento. Desde pequeno, desde que você se decidiu, eles apoiaram até hoje? Foi, até hoje. Então conta pra gente, aproveita e conta pra gente o grau de dificuldade que é pintar essas telas aqui, que como a gente tá vendo são telas belíssimas, que você faz a arte, parabéns primeiramente. Dá trabalho para fazer? Dependendo da tela, dá bastante trabalho. Porque algumas telas eu passo 1 hora, outras eu passo quase a tarde inteira. Porque geralmente algumas telas trabalham com camadas e tem que esperar secar. Aí dá bastante trabalho. Geralmente quando uma tela ela é com perspectiva também demora muito para fazer. Você passa em média quantas horas? Dependendo da tela eu passo 1 a 2, outras eu passo quase a tarde inteira pintando. O trabalho que você fez até hoje, o mais recente, o primeiro trabalho, quanto tempo durou mais ou menos? O primeiro trabalho demorou bastante. Como eu falei, esse aqui foi um dos meus primeiros. Eu fiz ele a tarde inteira. Mas depois que eu fui melhorando, aquele ali eu fiz mais ou menos em umas 2 horas ou 1. Então dá muito trabalho, né? E o que você faz com os quadros que você pinta e as artes que você desenha? Alguns eu guardo, no caso se alguém se interessar, outros eu vendo.
por encomenda. Aí você faz a divulgação através de WhatsApp, Instagram. Eu tenho um WhatsApp e um Instagram só para minhas artes, no caso. Você pode divulgar para quem está acompanhando lá em casa, seguir e ajudar aí a divulgar as obras de arte que você faz. O nome do Instagram é Bicolor Black e o meu WhatsApp é 991 31 33 75. Então é isso aí, você que está em casa, se você gostou aí das artes produzidas pelo Matheus e quer adquirir, basta entrar em contato com ele e solicitar aí a questão do valor, que como ele já citou, dependendo do tamanho do quadro e do trabalho que dá para fazer. Então fica aí, né? Como vocês podem ver os registros, a arte, um jovem, né? Ajude aí um garoto de talento a continuar aí com o seu sonho de se tornar um grande pintor. A gente vai conversar também com a família do Matheus aí, que vai explicar pra gente, vai falar aí um pouquinho sobre como é que foi a descoberta aí do trabalho do Matheus. A gente vai falar com o Cristiano Lucas, que é pai, né, Cristiano? Fala pra gente como é que foi a descoberta, como é essa questão aí do incentivo. Olá, bom dia, o B74, né, que está aqui na minha residência fazendo essa reportagem com o Matheus. É o seguinte, ele descobriu o talento dele no quarto, né? Ele ficou lá pintando o seu trabalho. Muitas vezes a gente achava assim, rapaz, vou dormir a hora, mas é que ele queria fazer esse trabalho dele, a gente incentivou ele a fazer esse serviço e está aí, como você pode ver, né? As imagens aí atrás. E a gente deu um apoio a ele comprando material, que sei que não é muito barato, né? Os materiais são um pouco caros. E aí está aí, o rapaz está aí fazendo sua divulgação do seu trabalho, que decolar, né? Que espero em Deus que tudo dê certo para ele. Então vocês incentivam ele desde a descoberta, né? Para você foi algo novo? Sim, era algo novo, porque lá o trabalho dele que ele queria exercer era trabalhar com plantas, com animais, né? Como você pode ver atrás tem algum jardim que ele decorou aí, algumas plantas. E depois, passado do tempo, ele desenvolveu na área de pintura. Então quer dizer que vocês dois auxiliam ele aí com a questão da compra de materiais, que não é barato, né? É justo, com certeza. A gente trabalha, como ganha pouco, né? E tem que dedicar ao de casa e também a eles, o serviço dele, né? E se alguém quiser comprar material dele, para ajudar ele a comprar seu material, será bem-vindo, né? A gente também vai conversar aqui com a dona Cícera, que é mãe do Matheus. Para a senhora também foi uma descoberta a paixão pelo Matheus, que o Matheus tem pela arte? Sim, com certeza. A gente fica feliz, né? Como o meu esposo falou, a gente, assim, ele fez a descoberta e depois passou para a gente isso, né? A gente ajuda ele como a gente pode, assim, com relação ao material, a compra, né? E tá aí, né? A gente fica feliz por isso, porque é uma paixão dele, desde ele pequenininho, como ele já falou, desde ele pequenininho ele tem paixão por pintura, né? A gente vê que é só um garoto de 13 anos, né? E já tem essa paixão aí pela arte a princípio, vocês, nos casos os dois, já tinham aí em mente uma profissão que ele deveria seguir. Ele falou que veterinária. Vocês ficaram surpresos aí quando descoberto? Assim, na verdade, ele sempre falou sobre isso mesmo, realmente, animal. Ele sempre teve paixão por animal, né? Mas aí ficou, eu acredito que ele preferiu ingressar mais nessa área, né? Da pintura e tal. E a gente apoia ele, né? Estamos aqui como pais para apoiar ele naquilo que ele decidiu fazer, né? Quero primeiramente agradecer a Deus, né? Porque o dom que ele tem, foi Deus quem deu, com certeza. E agradecer também ao nosso irmão Josuel, né? Que é um amigo nosso da família. E assim foi através dele. Queremos agradecer a vocês, né? Por estar aqui. E que Deus abençoe o trabalho de vocês, viu? A gente vê que o Matheus, ele assim, ainda era meio escondido, né? Assim, não estava sendo muito divulgado. Vocês ajudavam aí na questão de divulgação para que ele ficasse mais conhecido aqui na cidade e o trabalho dele fosse conhecido aí não só aqui, né? Mas aí, quem sabe, no mundo todo posteriormente, né? Olha, na verdade, assim, a gente sempre quis, né? Quem é que não quer? Mas faltava oportunidade, acredito, assim, para fora. Mas aqui dentro da cidade ele tenta divulgar isso da melhor forma possível, assim, através das redes sociais, como vocês sabem. E assim, algumas pessoas já compraram o quadro dele, mas assim, querer a gente queria, mas faltava a oportunidade. Por isso que a gente quer agradecer a vocês, né? Assim, por essa oportunidade que vocês estão dando a ele.
de ser mais divulgado. Antes de encerrar a reportagem, a mãe do Mateus tem uma história para contar sobre o primeiro quadro que ele pintou, né, dona Cícera, que é aquele dali, né? A senhora pode pegar ele para a gente? Ela vai contar aqui. A senhora tem uma paixão aí por esse quadro, por quê? Olha, assim, como a gente já falou, né, a gente sempre ajudou ele, incentivou como pais. E assim, esse quadro aqui foi um dos primeiros que ele pintou em tela. Aí assim, como ele falou do professor dele, que agora o ano passado ele deu uma força muito grande, esse professor é professor de arte, e esse quadro foi o primeiro quadro que ele pintou em tela. E ele fez, eu acredito que por paixão própria dele, mas aí eu me apaixonei por ele, de uma forma também de incentivar, né, ele, e eu falo sempre para ele, olha, esse quadro para mim não tem preço, porque foi um dos primeiros quadros que ele pintou e eu sempre uso ele na minha sala. E outra vez ele teve uma oportunidade que o professor dele queria que ele passasse para ele, mas eu falei, não, para mim esse quadro não tem preço, porque foi o primeiro trabalho dele, né? E eu já falei que, e sempre continuo falando, que não tem preço, porque eu quero guardar, tipo, seja quantos anos ele tenha, né? Não sei o futuro dele, quem sabe é Deus, eu quero esse quadro na minha sala como aquele quadro assim que foi pintado por ele pela primeira vez. Há um amor, né? Uma paixão aí de recordação, né? Esse sentimento com relação a esse quadro, assim, né? Então, se alguém quiser comprar, não. Não, esse não. Esse não. Eu sempre falo isso para ele, olha, Mateus, Deus abençoe o seu trabalho, viu? Mas esse quadro não ofereça ele a ninguém por preço nenhum, porque ele é meu. Eu sempre falo para ele isso.